Desde o século XVI, a Rússia era um país de monarquia absolutista. Apenas a família real e alguns burgueses tinham seus privilégios. As condições de vida da maior parte dos camponeses eram péssimas. Em geral, eles habitavam moradia precária e sem ventilação, e a maior parte deles era analfabeta. Os problemas internos da Rússia se agravaram mais após a Guerra Russo-Japonesa. A origem do conflito foi a disputa entre os dois países, e a derrota entre os japoneses mergulhou a Rússia numa grave crise econômica e aumentou o descontentamento de diferentes grupos sociais, como Tsar Nicolau II. Trabalha, vamos. Quero todo mundo trabalhando agora. Sim, senhor. Começaram a ocorrer greves e movimentos reivindicatórios, duramente reprimidos pela polícia czarista. Vou fazer uma guerra. Num domingo de janeiro de 1905, trabalhadores de São Petersburgo, então capital do Império Russo, organizaram uma manifestação para entregar a Nicolau II um documento em que reivindicavam melhores condições de vida e melhores salários. Uma multidão de cerca de 200.000 pessoas, entre elas crianças e mulheres, dirigiu-se ao Palácio de Inverno, residência do Czar. As tropas de governo, que estavam de prontidão, receberam os manifestantes com tiros de fuzil. Melhores salários. Salários. Pá! O incidente, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, provocou conflitos em toda a Rússia. Em 1905 surgiram os sovietes de trabalhadores, conselhos que se encarregavam de coordenar o movimento operário nas fábricas. Os sovietes teriam um papel decisivo na Revolução de 1917. O socialismo foi a base da Revolução Russa. A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial porque Nicolau acreditava que, por meio da guerra, iria expandir o Império Russo e diminuir a insatisfação do povo. No entanto, o fato acentuou o descontentamento e precipitou o processo revolucionário. Os soldados mal armados e mal alimentados foram dizimados em derrotas sucessivas. Em 2 anos e meio de guerra, a Rússia perdeu 4 milhões de pessoas. Oh my God! Tá vendo helicóptero? Em 1915, o Tsar Nicolau decidiu assumir pessoalmente o comando do exército, deixando no comando a sua esposa Imperatriz Alexandre Rasputin, um monge que agia como conselheiro do Czar. Em 1917, a escassez de alimentos era muito grande e provocou uma série de greves. Os manifestantes também criticavam o sistema monárquico. A polícia e o exército, agora ao lado dos manifestantes, não reprimiram o movimento. Isolado, o Czar abdicou e um governo provisório foi constituído. Eu me rendo. Eu desisto. O Partido Democrático Constitucional, favorável à continuação da guerra e ao adiamento de qualquer modificação social e econômica. Os bolcheviques, maioria, que defendiam o confisco de grandes propriedades, o controle de indústrias pelos operários e a saída da Rússia da guerra. Sua força crescia continuamente e seus 2 principais líderes eram Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Os mencheviques, minoria, não admitiam a derrota da Rússia. Divididos internamente, indecisos quanto aos rumos que o país deveria tomar, foram perdendo a importância política. A partir de agosto de 1917, os bolcheviques passaram a dominar os principais sovietes e a preparar a revolução. Sob o comando de Trotsky, no dia 25 de outubro, os bolcheviques ocuparam os pontos estratégicos de Petrogrado e o Palácio do Governo. Na manhã do dia seguinte, os sovietes da Rússia, reunidos em congresso, confirmavam o triunfo da Revolução, confiando o poder a um conselho de comissários do povo. O conselho era presidido por Lenin. Após a tomada do poder pelos revolucionários, a Rússia ainda viveu 3 anos de guerra civil. Os bolcheviques deram início à recuperação da economia russa. Fim.
De louco. Aqui... Vai, gravando. Aqui a gente vai apresentar a Revolução Russa quando o Hamas matou nós. Estilo Hamas. Dá-lhe pouco. Dá-lhe pouco. Pô! Aqui tem... Pá, filho da puta, mano! Tíbia!